Glória a Deus, aleluia, paz del Señor, mis hermanos, que Dios os bendiga en el amor del Señor, qué gran privilegio poder estar aquí con ustedes por medio de este medio de comunicación, llevar la palabra de Dios hasta su hogar, hasta su familia, compartir las santas escrituras, qué privilegio, estamos vivos, el Señor nos ha guardado, nos ha librado del valle de sombra de muerte y hoy podemos decir, estamos aquí para el Señor. El vivir es Cristo, aleluia. Se vivimos es para Cristo, se morirmos vamos para Cristo. Glórias a Deus por isso. E Cristo é para todos. Assim que compartamos sua gloriosa palavra, compartamos este Senhor que é a esperança para este mundo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor Jesucristo pueda governar a nação peruana e assim todas as demais nações do globo terrestre, trayendo paz, a paz que excede a todo entendimento, aleluia. Eu sou o pastor Anderson, sou pastor das Igrejas Missioneiras Cristo para Todos, estamos bajo o liderazgo do pastor Juan Hurtado, que é o pastor presidente da Missão Trino, que tem como objetivo levar a palavra de Deus a todas as nações, uma missão interdenominacional de compromisso com a palavra de Deus, compromisso com as almas, com as vidas em todo o planeta Terra, aleluia. Que Deus pueda usar-nos poderosamente, que Deus pueda levantar servos, profetas, varones, igrejas que intercedam, que vayan e que contribuam para que o reino de Deus avance em todo o mundo, aleluia, obedecendo a palavra do Senhor. Ide por todo o mundo, predicad o Evangelho a toda criatura, sendo discípulos de todas as nações, bautizando-los em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. E aqui, o Senhor Jesucristo estará com nós todos os dias, até o fim do mundo. Aleluia, glórias a Deus. Essa é a palavra do Senhor que nós predicamos e não nos cansamos de predicar. Então, tratando o assunto anterior que veníamos falando já há alguns meses, estamos falando sobre a família cristiana no século XXI. É uma lição bíblica do ano 2013, comentada por el pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor das Assembleias de Deus em Brasil, e eu vejo conveniente este assunto tratar hoje. É um assunto que eu he llevado nas escolas bíblicas dominicais em Brasil, e quero compartilhar com vocês essas enseñanças gloriosas que têm edificado meu hogar, que têm servido de coluna para nós a palavra de Deus poder vencer os ataques do inimigo. Hoje nós hemos chegado no quarto assunto, quarto tema que estamos falando, e é a família sob ataque. A família sob ataque. Para meditarmos nesta lição, vamos basar-nos em la palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11. O apóstolo Paulo vai trazer aquela conhecida e sábia enseñança sobre a armadura de Deus. E o apóstolo Paulo habla em Efésios capítulo 6, verso 11, o seguinte: Vestíos de toda a armadura de Deus, para que podáis estar firmes contra as acechanças del diablo. La armadura de Deus, vestíos. É algo permanente, algo que nós vamos utilizar por toda a vida, porque durante toda a vida esse leão rugiente que é o diabo vai intentar contra nossas vidas. A armadura de Deus é descomposta por la palavra de Deus. Dessa maneira, a verdade prática de lo que estamos falando é: solamente as famílias que nestes últimos tempos, solamente as famílias que obedecem à palavra de Deus poderão vencer os ataques do maligno. Por que isso? Nós como igreja do Senhor entendemos que Jesucristo é a verdade, que Ele é a verdade, e se não está em Ele, tudo está contaminado por um engano. Jesucristo é a verdade. Entendemos que Jesucristo é a verdade. Ele disse: Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não está em Ele, não está no caminho.
Ou seja, estar em movimento não significa ter um destino. Estar na verdade é estar em Jesucristo. Se não está em Jesucristo, está vivendo um engano. Está tendo uma vida de engano. E estar na vida, Ele é a vida, Jesucristo é a vida. Nós vemos as pessoas dominadas por el sistema deste mundo e elas cometem algo e voltam a ter sede de cometer, sede de fazer novamente lo que havia cometido, havia entristecido seus corações anteriormente. Isso é a destruição, a cegueira espiritual que o inimigo traz sobre as pessoas, em que elas caem em um poço e para sair de eles eles têm que buscar o mesmo remédio, a mesma medicina e se hundem em seus vícios, em seus prazeres, deleites e pecados. E aí disse o apóstolo Pablo que as pessoas estavam mortas, nós outros estávamos mortos bajo o sistema del maligno. Por que tanto el maligno? Por que hablamos tanto del diablo? Porque entendemos que ele é o príncipe da potestade del aire, que ele domina, que ele é cegado o entendimento das pessoas nos últimos tempos. A palavra de Deus declara que o inimigo é um grande adversário de Deus e de la igreja, que ele se opõe a todo lo que viene de Deus, todo lo que é de Deus. Dessa maneira, nós tratamos ao inimigo tal como é, um inimigo de nossas vidas. A palavra de Deus declara em Juan capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não viene sino para hurtar e matar e destruir. Eu he venido para que tenham vida e para que la tenham em abundância. O Senhor Jesucristo, neste contexto, não está falando especificamente do diabo. Ele está falando sobre os líderes religiosos que veniam para enganar o povo. Muitas pessoas criticam esse texto quando nós aplicamos ele ao diabo, porque não está falando do diabo nesse texto. Bem, se não está falando de ele, está falando de seus hijos, os hijos de la mentira que vienen sembrar engano no coração de la gente, imponiendo sobre eles cargas que eles mesmos não podem cargar, levar, imponiendo sobre eles coisas que eles mesmos não podem fazer. Assim interpretamos. Então, essas pessoas que dessa maneira atuam estão indo contra a verdade, estão indo contra Jesucristo e vivem na mentira. Se nós não queremos aplicar esse texto ao inimigo, porque está falando de los líderes religiosos, nós podemos aplicar o mesmo Evangelho de Juan, capítulo 8, versículo 44. Luego, retrocedendo 2 capítulos, habla assim: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, e los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ele ha sido homicida desde el princípio, e não ha permanecido em la verdade, porque não há verdade nele. Quando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso e padre de mentira. Os mesmos líderes religiosos de Juan 10:10 estão aqui sendo aplicados por Jesucristo como hijos del diablo, como hijos de la mentira, como homicidas que mataram os profetas enviados por Deus e que futuramente iria entregar ao Senhor Jesucristo para morir naquela cruz. Então, são hijos del diablo e o texto de Juan 10:10 aplica aos hijos del diablo, que é lo mesmo. Então, podemos dizer que o diabo vem para matar, roubar e destruir, assim como seus hijos são os enviados para matar, roubar e destruir. De esta forma, a família está sob ataque. Al atacar a igreja de Jesucristo, que é composta de famílias, está atacando diretamente as famílias e dessa maneira está atacando também a sociedade, que é composta de famílias. Então, nós vamos falar da família cristiana no século XXI sofrendo graves ataques. Conforme o texto bíblico, o apóstolo Paulo nos aconseja vestir da armadura de Deus para que podamos suportar as acechanças
del diablo, las maquinaciones, los intentos de destrucción del enemigo contra nuestras vidas. Entendemos que o inimigo está utilizando distintas estratégias dentro da sociedade. Indiretamente ele está atuando dentro da sociedade, camuflando-se de uma maneira oculta, entendemos assim, para chegar a muitas famílias e destroçá-las. À luz da palavra de Deus, vamos compreender como ele está fazendo isso. Ok? O primeiro assunto que vamos tratar atualmente em los colégios de rede pública, de rede privada, a enseñança materialista está sendo valorada e está sendo repassada de maneira contínua a los niños. Los planes de los colégios para a enseñança, para serem transmitidos em las salas de aula a los niños, é um contenido totalmente materialista e ateísta. Todo inicia com a matéria, a vida, a formação do homem e de todo lo que há no universo, deixando de ensinar a criação. Quem criou essa matéria? Se os cientistas não sabem dizer de onde é venida essa matéria, eu posso suponer que é muito mais razonável que essa matéria foi criada por Deus, que a terra de la nada ha sido criada por Deus. Ha dejado de ensinar o criacionismo dentro das salas de aula, de que há Deus criador. Dejamos de reverenciar aquele que é Senhor, luego dentro de los colégios. Os niños estão recebendo este ataque do inimigo. Mire bien la astúcia del maligno. Ele quer ir contra os niños. Nós vemos desde Éxodo, quando o faraó não queria liberar o povo para ir adorar, chegou um momento que ele falou: está bem, que vayam os adultos, pero que se queden os niños aqui. ¿Por que os niños? Porque ele sabia que na próxima geração ele teria uma geração de escravos a seu domínio. Ele iria escravizar estes niños que se quedaram em Egipto. E é isto o que Satanás quer fazer com os niños. Eles querem sacar a enseñança bíblica, os princípios e valores cristianos da família, porque nas próximas gerações ele quer governar sobre estes niños. Bien, ¿qué podemos hacer frente a isso? Como padres, não podemos negligenciar a enseñança a nossos niños, não podemos abandonar os princípios e valores cristianos que hemos recebidos, que hemos heredado de nossos padres que creem, que creyeron em Deus. E também a Igreja do Senhor deve ajudar os padres nesta nobre tarefa de ensinar a los niños a palavra de Deus, trayendo enseñanças de calidade, formando estes niños para servirem e adorar ao Senhor em meio a uma sociedade que se ha olvidado de Deus. Em nossos dias existem muitos questionamentos de como aplicar a disciplina a los hijos. Em la palavra de Deus, nós vemos que, aplicada com sabedoria, a disciplina livra al niño de la muerte. Declara assim em Provérbios 23, 13 e 14: No rehuses corrigir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La palavra disciplina, la disciplina es una acción instructiva y discipuladora. La palabra disciplina tiene sus raíces en la misma palabra discipular. Por isso que uma pessoa bem disciplinada é uma pessoa bem educada e bem discipulada. Os padres devem, no temor do Senhor, com sabedoria, aplicar a disciplina a seus filhos, preparando-lhes para a vida. ¿Por que livra al niño de la muerte? Porque a disciplina orienta al hijo de que ele ha equivocado, de que ele ha cometido um erro. Error é o mesmo que pecar. La paga del pecado es la muerte. Quando uma pessoa comete um erro, ela muere espiritualmente,
y puede morir físicamente según las justicias aplicadas en la sociedad, una sociedad sin ley. Bien, nosotros entendemos que los padres deben aplicar esa disciplina con sabiduría y en el temor del Señor, y que los hijos deben honrar a sus padres. La Biblia declara para honrar a los padres y no habla de qué manera, si el papá es un criminal, si el papá es una autoridad pública, si el papá es un héroe, si el papá es un viciado en alcohol. Debe honrar, tiene que honrar. Esa es la ordenanza bíblica. Honra a tu padre y a tu madre, pero no habla en qué condición. Entonces tenemos que honrar a nuestros padres. Eso es lo que yo entiendo con la palabra del Señor. Y también debemos aplicar la disciplina con sabiduría, enseñando al hijo cómo ele tendrá que actuar durante su vida. Si nosotros corregirmos de manera brutal, ese hijo crecerá violento y sin amor para con los demás. Pero si nosotros también castigamos de manera suave, mezquina, no sé qué palabra utilizar en el español, si nosotros aplicáramos la disciplina de una manera leve, suave, los hijos no aprenderán que las consecuencias son graves. Ellos deben saber que hay consecuencias. Hay en nuestros días muchas falsas teologías, y no solamente en nuestros días. Sabemos que desde el inicio de la iglesia, muchas personas intentan contradecir el mensaje, la palabra de Dios, y confundir las familias de manera sutil. El enemigo siempre ha intentado destrozar las familias utilizándose de la palabra de Dios, utilizándose de la iglesia, utilizándose de enseñanzas bíblicas para confundir la mente de las familias. Teologías liberales que menosprecem a la persona del Espíritu Santo, que menosprecem el sacrificio de Jesucristo, que menosprecem la persona de Jesucristo, no reconociendo a Dios como un Dios de amor y también un Dios de justicia. Quieren un Dios de justicia, y rechazan al amor, al Dios de amor. Quieren un Dios de amor, pero no aceptan su justicia. O sea, pensamientos liberales de que no necesitamos estar en el templo. La Escritura de los Hebreos declara, no dejemos de congregar como hacen algunos hermanos. Enseñanzas liberales de que yo puedo asistir al culto desde mi casa. Essas enseñanças têm contaminado as famílias. Muitas vezes ellas se valen de um texto de la Bíblia, como he hablado antes, un texto fuera del contexto para generar un pretexto. Quiero hacer como me da la gana y utiliza de liberalismo, de libertinaje dentro de la iglesia, de legalismo también. Bien, esa no es la manera correcta. Nosotros vemos que la palabra de Dios, ella es inspirada, inerrante, ella es la gloriosa palabra de Dios. Aleluia. El apóstolo Pablo, en su segunda epístola, su segunda carta a Timoteo, al joven Timoteo, ele escribe lo que es la palabra de Dios y ele declara así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Essa é a palavra de Deus, infalível, inerrante, inspirada por Deus. Inspirada é o soplo de Deus. Deus falou e condujo que os escritores, hasta mesmo o mesmo apóstolo Pablo, escreveram aquilo que é sua vontade, lo que ele quer que esteja em sua palavra como guia para nós outros, como uma orientação para essa vida. Então, inspirou, Deus falou, aliento de Deus, e os apóstolos, os muitos escritores, escribas, líderes religiosos, reis, puderam escrever essa palavra que é chegado hasta nós outros. Não menospreciemos a palavra do Senhor. É necessário que nós como cristianos estemos alicerçados em la palavra do Senhor tal como ella é, não deixando levar-se por falsas enseñanças, quer seja na igreja, na sociedade ou em nossas casas. Devemos ser vigilantes, devemos orar constantemente
para que a palavra do Senhor permaneça em nosso hogar. Aleluia. Não é raro em nossos dias vermos padres que abandonam nossos filhos, pior quando esses aún são bebidos. Padres que buscam naquele momento de prazer e se olvidam de aqueles momentos de responsabilidade. Como padres, nós temos a responsabilidade de preparar nossos filhos para a vida, educar-los, ensinar-los, amar-los, cuidar-los, proteger-los e preparar-los para o mercado laboral cada vez mais exigente. Pero principalmente devemos dar-lhes a nossos filhos a fé que nos foi transmitida, preparando as próximas gerações para que tenham experiências com este Deus que é todo amor, que é todo sabedoria, que é a verdade e a vida. Glórias a Deus. O hecho de honrar a los papás sempre foi apreciado por Deus. Quando Deus guiou o povo por el deserto, Deus les deu os mandamentos para que quando eles possuíram a terra prometida, eles se recordavam que dentro das responsabilidades que tinham para com Deus, estava honrar aqueles que em um ato de amor lhes trajeron a vida. Glórias a Deus. Siglos mais tarde, o Senhor Jesucristo fortaleceu esse pensamento. E o apóstolo Pablo añadiu que esse é o primeiro mandamento com promessa. Tristemente, lamentavelmente, nós não solamente vemos filhos desobedecendo a seus papás, quando aún são jovens, quando aún são niños, quando são adultos. Pior aún, eles desrespeitam, deshonram seus papás, abandonando-los em sua vejez, en el momento em que seus padres mais necessitam de seus filhos. Que este pensamento mundano não domine, não entre, não contamine a igreja do Senhor. O primeiro mandamento com promessa é para que tenhamos larga vida. Se desrespeitamos a nossos padres, se deshonramos a Ele, esteja seguro, aún estando na terra, não terá sabor em sua vida. Segundo o dicionário bíblico de la CPAD, secularismo é a doutrina que ignora os princípios espirituales em la condução de los negocios humanos. Para o secularista, el hombre solamente el hombre es la medida de todas as coisas. Ignorar os princípios espirituales es ir contra la santidade. Ser santo em la Bíblia significa ser separado para Deus. Não é que nós não pecamos, é que nós somos separados para Deus. Glórias a Deus. A única maneira de sermos separados para Deus é estando em Cristo Jesus, estando justificados mediante a fé. O secularismo, ele materializa as coisas, ele hedoniza a sociedade. Quando a sociedade é secularizada, não vive princípios espirituais, ela vive do materialismo e ela vive do hedonismo. Vamos entender isso. No materialismo, eles usam as pessoas e valoram as coisas. Nos valores espirituais, nós valoramos as pessoas e usamos as coisas. O hedonismo, esse amor ao corpo, amor ao prazer, essa onde a pessoa ama a ela mesma, o egoísmo, indo diretamente em confronto a Deus. O orgulho da pessoa é ativado e o reconhecimento, o temor a Deus, a reverência a Deus é olvidado. Nós, como igreja do Senhor, necessitamos ser santos em toda nossa maneira de viver. Não podemos jamais olvidar-nos. Nós, como cristianos, devemos ser santos em toda nossa maneira de viver, separados para Deus em toda nossa maneira de viver. Como cristianos, não podemos olvidar de que somos sal e luz do mundo, de que somos sal, de que onde estamos
hacemos a diferença, temos uma marcante diferença dentro da sociedade onde estamos. Todos podem dizer, essa pessoa é diferente, essa pessoa tem algo de diferente nela. Como luz do mundo, nós devemos dissipar para lejos as tinieblas que têm assolado o entorno aonde vivimos. Seja sal, seja luz, não permita que o secularismo quite de sua vida sua espiritualidade, sua intimidade com Deus. Para a filosofia de vida mundana, não há limites para atender os prazeres carnais do ser humano. Em nossos tempos, a internet, importante meio de comunicação, ha facilitado o acesso a esse estilo de vida miserável e sucio que é a pornografia. A pornografia é tão perigosa que ela é pior que algumas drogas, como por exemplo a marihuana e a cocaína, atuando em momentos das pessoas, no momento consumido, em que se consume a droga. Contra a pornografia, atua permanentemente na mentalidade da pessoa, não permitindo que a pessoa se relacione em seu entorno familiar, em la sociedade, no ambiente de estudo, de trabalho e de comunicação, de socialização com as pessoas. Ela vive aquela fantasia que ha visto, todo se basa naquilo que ha visto. Por isso, tantas tragédias em nossos dias. Recentemente, uma investigação em Brasil ha comprovado que 35% dos homens eram viciados em pornografia e 30% das mulheres. Ou seja, não está muito lejos os dois que vivem nessa fantasia de prazer carnal, pensando que tudo se resume a isso, e não é isso. A realidade do ser humano é outra. Bem, como podemos reagir a este ataque do inimigo? A primeira maneira que nós vamos fazer frente a esse ataque do inimigo é observando a palavra de Deus. A Bíblia orienta o jovem a ter pureza em seu caminho, observando a palavra de Deus. No Salmo 119, verso 9 ao 11, declara o seguinte: Com que limpiará o jovem seu caminho? Com guardar tu palavra. Com todo meu coração te he buscado, não me dejes desviar-me de tus mandamentos. Em mi coração he guardado tus dichos, para não pecar contra ti. Glórias a Deus, para não pecar contra ti, guardando a palavra do Senhor. Como não há idade para o pecado, esse princípio bíblico se aplica a todas as idades. É importante que o adolescente, que o jovem, que o adulto, que o anciano tenha em seu coração a palavra de Deus. Solamente assim nós vamos vencer os ardis do inimigo, as acechanças do inimigo contra nossas vidas. Luego viene que nós somos templo do Espírito Santo. Não é incomum sofrermos tentações em todas as esferas de nossas vidas, principalmente na área sexual por causa da pornografia em toda a sociedade. No obstante, não podemos olvidar de que somos templos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 6, del verso 18 al 20: Huid de la fornicación. Cualquier outro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros no nos pertenecemos. Nosotros pertenecemos a Deus, e Deus enviou de seu Espírito Santo para nos conduzir em santidade nessa terra. Devemos buscar a santificação em la persona del Espírito Santo
para que podamos resistir o sexo imoral e sem compromisso que desfigura e desrespeita a imagem de Deus, a imagem criada em nós outros, essa imagem de Deus em Cristo Jesus. Concluindo o assunto, o cuidado contra a filosofia de vida mundana e a pornografia, nós encontramos o Salmo 101, verso 3, que habla o seguinte: não pondré delante de mis ojos coisas injustas. Coisa injusta, coisas malas. Coisas malas é tudo aquilo que a los ojos de Deus é reprovável, é reprovado, desagrada ao Senhor, Ele não aceita. A pornografia é uma atitude pecaminosa que, como falei antes, desfigura a santidade do ser humano e desagrada a Deus, contaminando a sociedade. Como padres, nós devemos orientar nossos filhos a ter cuidado em seus ojitos com o que vês, com seus ouídos lo que oye, com sua boquita lo que habla, com seus manitos lo que toca, com seus piecitos aonde estão indo. Devemos preparar-los como homens de valores dentro de uma sociedade que carece de princípios e valores santos, que reverenciam, que honram a Deus. Glórias ao Senhor, meus irmãos. Concluindo este assunto, a família sob ataque, nós entendemos que os ataques que a família mais tem sofrido vêm da sociedade, de los líderes, governantes, maestros, papás que se olvidam de seus filhos. Como igreja do Senhor, devemos selar por esto. Como? Mediante a palavra de Deus. Solamente a família que observa, que obedece a palavra de Deus, poderá vencer as acechanças, os ardis do maligno. O apóstolo Pablo escreve: vestíos de toda a armadura para que podeis suportar as acechanças do maligno. Lute por sua família, não desista de sua família, doble rodilha por sua família, clama a Deus por sua família, enfrente os desafios para que sua família não seja destroçada. Ella é muito importante para ti, estou seguro de esto. Que Deus te bendiga. Les quiero a todos, les extraño mucho, añelo verlos personalmente. Pronto todo isso terminará e nós volveremos a encontrar-nos em nome de Jesucristo para cultuarmos a nosso Deus en este lugar. Bendiciones, mis hermanos, saludos a todos em Huancayo, em Puerto Pachacute, aqui em La Parcela e allá em Brasil e em todas as nações onde se encontram nossos hermanos, donde pueda llegar este video, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones totales.